Bom, gente, eu já estou aqui. Desculpe aí pelo demora. Tinha um bicho na minha camisa aqui e tive que matar. Mas bom, hoje vamos falar sobre OVNIs, objetos não identificados. Alienígenas existem? Bom, gente, hoje eu vou estar consultando aqui o canal Você Sabia. Se inscrevam lá, deem uma força para eles, que eles são tops de linha. Mas bom, hoje vamos estar reagindo aqui a metade do vídeo deles, porque eu tinha assistido até aqui. Só que daqui em diante a gente vai ver, para o vídeo não ficar muito grande, porque eu não tenho escola, né? Mas bom, eu vou assistir o vídeo com vocês, claro. E quando o vídeo acabar, eu vou falar e vamos assistir outro vídeo, ok? Então vamos lá. Mas mesmo o governo tentando encobrir, na época muitas pessoas já sabiam o que tinha acontecido, porque além dos militares, outras pessoas normais viram e foram passando de boca em boca acontecido. E sem contar também que no período lá, próximo do dia que aconteceu, vários militares se pronunciaram e falaram que tinha acontecido algo estranho. Então isso acabou deixando muitas pessoas com medo, né? Sem saber o que tinha acontecido e querendo explicações. E nesse momento então surgiram muitas pessoas que tentavam explicar cientificamente o que tinha acontecido naquela noite. Algumas das teorias mais ditas cientificamente era que aquilo poderia ter sido causada por de meteoros, reflexo da lua cheia, relâmpagos. E alegaram até mesmo que o radar naquela noite podia estar com defeito. Os radares, né? Porque foram mais de 3, 4 torres que detectaram os movimentos de luzes estranhas sobrevoando o espaço aéreo. Mas de todas as teorias que foram dadas, nenhuma consegue explicar realmente essas luzes e a velocidade de como elas foram embora. Sem contar que quando os caças começaram a se aproximar, elas meio que sentiram, né, e vazaram. Foi coincidência, é isso? Estranho, né? Mas galera, como o assunto não foi levado para frente, as autoridades estavam ignorando ele, né, tentando encobrir, pouco tempo depois o interesse em tentar descobrir o que havia acontecido foi desaparecendo, pois o assunto também foi totalmente esquecido. Os únicos que não esqueceram e lembram até hoje é a comunidade ufóloga, que não deixou essa história morrer. E em 2009, alguns caras que estudam OVNIs conseguiram obter algumas provas do que havia acontecido em 1986. Provas que teriam vindo da investigação da Força Aérea. As provas citadas pela comunidade diziam que as luzes que estavam sobrevoando o céu naquele dia eram luzes sólidas e pareciam ter algum tipo de inteligência e não somente uma luz qualquer. Isso porque as torres e os radares conseguiram rastrear eles. Ou seja, se tratava de alguma tecnologia para captar no radar. Outra coisa também que eles levantaram era que as luzes voavam em formação, ou seja, elas estavam todas agrupadas, como se fizessem parte de algum time ou de algum esquadrão. Sem contar que eles não queriam que alguém chegasse próximo deles, pois eles sabiam manter a distância dos observadores e sumiram quando chegaram muito próximo. Bom, gente, eu vou falar aqui um negócio que não tem a ver com o vídeo, mas assim, aliens, monstros ou bichos não conhecidos, vocês percebem, tirando esse caso aqui, mas muitas das vezes aliens ou coisas incomuns são capturadas em câmeras ruins, câmeras antigas, etc. Então por que mesmo coisas assim, 2000 e sei lá o que, por exemplo, aí, já tinha câmeras boas, não eram câmeras ruins, não. Então por que a qualidade sempre está ruim? A qualidade nunca está boa de uma câmera que filma alguma coisa incomum, entre aspas. Isso desconfia muito de todas as coisas que nós ouvimos de mistério, assim. Bom, mas tirando isso, continuando o vídeo. A comunidade também levantou hipóteses de que os OVNIs poderiam não ser tripulados. Ou seja, poderia ser alguma coisa, alguma tecnologia que estava sendo controlada por alguém à distância ou simplesmente andando sozinha. Pois é, galera, que coisa estranha. O que será que era isso? Segundo os depoimentos do coronel, comandante e dos pilotos, né, que foram com caça até as luzes, eles descreveram o objeto como uma estranha bola de luz, que quando eles chegaram desapareceram tão rápido que poderiam ter passado dos 1000 km por hora, pois os caças também estavam rápidos. E isso tudo foi relatado oficialmente, mas por algum motivo a NASA e o governo dos Estados Unidos entraram no meio e decidiram abafar o caso, escondendo a verdade da população e deixando o caso ser esquecido.
O próprio coronel Osiris, que se considera um cara cético e que não acredita em muitas histórias por aí, afirma acreditar que naquela noite aquilo que ele viu não era algo normal. Para o coronel, aquilo ali se tratava de algo extraterrestre, algo que veio de fora do nosso planeta. Quantos casos desses será que já não foram escondidos para a gente? Quantas coisas não devem acontecer por aí, um monte de órgão, o governo descobre, mas ele simplesmente... Bom, gente, eu também. Desculpa aí que vocês estão ficando nervosos que eu tô pausando o vídeo, né? Que eu também vou reagir esse vídeo do Bloop, né? Que é. Como se fosse um monstro marinho, né? Que eu vou reagir depois desse. Mas continuando, vamos. Simplesmente abafa o caso e a gente nunca nem vai saber disso. E você de casa, acredita ou não acredita em alienígenas? Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Ou se você não acredita, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Pois, galera, muitos oficiais, principalmente os que estavam envolvidos no caso, ficaram chocados, falaram um monte de coisa. E depois, quando os Estados Unidos entrou no meio, a história simplesmente foi esquecida. Ou seja, por que os Estados Unidos iam entrar no meio? O consultor da revista UFO, Renato Mota, diz que a Noite dos OVNIs, aqui no Brasil, é uma das maiores evidências de contato extraterrestre com nós humanos. E isso até hoje. Segundo o Renato, a questão hoje não é se existe vida fora da Terra, pois isso já foi meio que comprovado, já encontraram... Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, ok? Mas eu vou trazer mais de outros, né? Eu vou trazer do Bloop, se vocês quiserem. Mas é isso. Valeu, falou, fui.